Olá, turma. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem. Muito bom saber que estamos todos bem, né? Vamos iniciar nossa aula de História. Vamos abrir nosso livro na página 22. Hoje nós vamos estudar um pouco da história e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, né? Puxando lá dos primórdios. Vamos ver qual foi mais uma das etapas, né, que conseguiu o homem da pré-história logo depois do fogo. E nós vamos ver que a agricultura foi uma dessas conquistas, né? Que o homem ele deixou de ser nômade, deixou de estar mudando de lugar para lugar e fixou residência dada a esse tipo de atividade, a agricultura, que seria a plantação e o cultivo, né, da terra. Página 22, você em casa também, vamos acompanhar a leitura e aí a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Acompanhe aí a leitura, porque quando a tia parar, eu vou pedir para vocês continuarem, tá bom? Mudanças ocorridas ao longo do tempo. Depois do fogo, a agricultura. Nos últimos 20 mil anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio. Somado a isso, há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade, pois foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos agrupamentos humanos, que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizarem. Então, o homem antigamente era cada um por si, né? Ele vivia da caça, da pesca, ele procurava sobreviver à sua maneira, né? Já quando deu início à agricultura, que ele precisava cultivar a terra, ali teve uma grande mudança no estilo de vida do homem. Ele passou a viver mais em comunidade, no coletivo, e aí foram surgindo as aldeias, né? Cada habitação tinha mais ou menos 30 casas, e aí eles começaram a parar mais naquele local, porque antes o homem ficava andando direto, né? Procurando o que caçar, o que comer, o que sobreviver. E nisso ele não tinha uma casa fixa, uma residência ali para morar por determinado tempo. Ali ele ficava o quê? Ele entrava numa caverna, ficava embaixo de uma árvore, fazia uma cabana aqui por poucos dias. Quando ele precisava de mais comida ou de água para beber, já ia para outro local procurar. Quando ele começou a viver da agricultura também, que seria o cultivo da terra, né, com o intuito de plantar e colher, aí foi que veio a necessidade dele se fixar naquele local. Formaram as comunidades, as aldeias, e ali ele deixou de ser nômade. Nômade é que fica de lugar em lugar, né? A esse período de grandes mudanças deu-se o nome Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Foi esse período em que houve essa grande conquista da agricultura, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. E aí vamos já entender o que é essa sedentarização. Graças à estabilidade trazida pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível ao ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia, como instrumentos de caças mais seguros e eficazes, como arco e a flecha, arpão de arremesso e a lança. Além disso, começou-se a domesticação de alguns animais. Então, além dele colocar mais, ele esmerou mais, né, na hora de fazer as armas para ficar com mais eficácia, também nesse mesmo período ele começou a domesticar animais, começou a criar animais, né?
Essa estabilidade não aconteceu de forma repentina nem em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Ao contrário, foi um processo gradual que aconteceu de forma distinta nas diferentes regiões do mundo. Não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou. Sabe-se apenas que vários fatores estão envolvidos, como uma dedicada observação dos ciclos das plantas na natureza. Ana Letícia. Ao contrário, foi Não, Ana Letícia, a gente não está aí. Você está escrevendo? Vamos guardar o que você está escrevendo. Ana Mara. A agricultura e o sanitário. Isso. Vamos ver agora um pouco sobre a agricultura e o sedentarismo. O que é que significa? Como dito antes, o trabalho da agricultura deu às pessoas uma fonte de vida constante que Consequentemente, permitiu a elas se fixarem em uma região. O ser humano começou a virar nômade, nômade e começou a se organizar em aldeias, hábitos e regiões de solo fértil. A esse processo de fixação na terra damos o nome de sedentarização. pronto. O homem, ele deu essa pequena parada, né? Antes ele era nômade, ele não parava. A sedentarização é justamente isso. O homem se fixou naquele local com o intuito de promover a agricultura, né? Então é chamado de sedentarização. Pode continuar. Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a usar suas moradias, construindo casas materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe, uma espécie primitiva de tijolo feito de barro secado ao sol. Pronto, ó. Então, com essa necessidade do homem se fixar em um local, até as casas, as moradias iam ter que ser feitas de um material melhor, né? Madeira, pedra, o adobe, que era um tipo de tijolo daquela época, né? E aí nós vamos ver aí nessa legenda quais os tipos de plantação e em quais regiões dá. Tem um desenhozinho aí, algodão. Aí você procura quais no mapa quais eram as regiões boas para o cultivo do algodão. Tem o arroz, a aveia, a batata. Isso vai de acordo com a região, né? Porque tem muito a ver do clima e do solo, né? Nem tudo que se planta em um lugar vai poder plantar no outro, porque aí vai variar de acordo com aquele tipo de solo. Página 24. Naya. A moradia nas aldeias dos agricultores criadores. Aqui nós vamos ver como era o estilo de vida deles, tá? Já que agora eles deixaram de ser nômades, foram viver em comunidade, como era agora esse tipo de costume. Uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 habitantes. Olha aí que a tia falou no início, tem 30 habitações, mais ou menos, cada aldeia, tinha 30 casas, né? Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, enquanto outras apresentavam residências de pedra, como aqui está representada abaixo. Pronto, olha aí como era o tipo de construção daquela época. E o porquê desse tipo de construção, como se fosse cavando um buraco, né? E construindo a casa lá dentro. Não é por acaso. Leia aí a observação embaixo. A razão de elas serem escavadas no chão era que dessa forma a casa era protegida tanto do vento quanto do frio, na medida em que os riscos iam se apresentando aos Aldeões. Algumas comunidades se protegiam por Paliçadas. ou cercas. Muito
paliçadas ou seca, é aquele monte de madeira, né? Enfiado no chão, fazendo ali um muro. Página 25. A divisão do trabalho e a troca de excedente. Como era feito o trabalho entre aquela comunidade e o que seria esse excedente? Vamos entender. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. Ou seja, com o sedentarismo humano, surgiu também a divisão do trabalho, ok? Eles precisavam organizar o que cada um iria fazer, né? Já que eles estavam morando no coletivo, né? Então, algum grupo ia ser responsável só de caçar e trazer a caça para todo mundo, outro grupo de colher frutos, vegetais, né? Outro grupo de fazer a comida. Então, eles organizavam e dividiam essas tarefas. Primeiro, com a civilização dos sumérios por volta de 4.500 a.C., esse AC aí é antes de Cristo, no Oriente Médio e a segunda em outras partes do mundo, surgiu o arado, que é esse desenho que está aí do lado, ó, isso aí é um arado, puxado por animais. As técnicas de irrigação e os adubos que aumentaram bastante a produção de alimentos. Então, com o arado aí, ajudando a arar a terra, a espalhar, né, os grãos, eles começaram a ter uma produção maior, né, daqueles alimentos, de plantar, de colher. E aí foi onde aconteceu os excedentes. Com esse aumento de produção, as comunidades agrícolas passaram a produzir alimentos excedentes, ou seja, o que sobrava. Eles consumiam, primeiramente, né, eles faziam para o seu consumo. Só que além de consumir, ainda sobrava, por isso que é chamado de excedente, passava, né, da conta. Ou seja, tinham mais comida do que as comunidades inteiras precisariam para sobreviver. E aí o que foi feito? As comunidades, então, começaram a trocar esses alimentos excedentes por artigos que não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramentas para arar o campo, mas nela não tinha quem soubesse lidar com isso. Então, o que é que elas faziam? As pessoas dessa aldeia iriam levar seus excedentes, ou seja, os alimentos que sobravam, para uma comunidade que soubesse produzir tais ferramentas. Eis aí o início do comércio, foi assim que começou o comércio. Essa prática já era comum por volta de 800 a.C., 8.000 a.C., mas não envolvia o dinheiro nessa prática desse comércio. Baseava-se unicamente em trocas. E essa troca de mercadoria aí a gente chama de quê? Escambo. Tem um nome aí no final da leitura. O que é escambo? Era justamente isso. Era um tipo de comércio que envolvia não o comprar com dinheiro, mas sim o trocar, né? Na minha comunidade, eu tinha bastante milho, arroz, algodão. Na comunidade da Letícia, que morava um pouco distante da minha, lá eles tinham facilidade em fabricar as ferramentas de caça, arpão, né, flecha. E na minha comunidade ninguém sabia fazer isso. Aí o que é que fazia? Eu levava os meus excedentes, os alimentos que sobraram, né, daquela colheita, ia lá na Letícia saber se ela não queria fazer essa troca. E esse tipo de troca gerou o comércio, né? Que nós chamamos de escambo. Por quê? Porque não existia dinheiro. Eu não chegava lá, eu quero comprar isso. Não. Fazia a troca. Eu dava o que eu tinha de excedente e ela me dava o que eu precisava. Página 26, para a gente concluir. Leia, Micaela. Complexidade social, metal e domínio de terras. Uma das maiores consequências de estabilidade humana dos territórios foi a possibilidade de desenvolver sociedades
sociedades mais complexas, quando o costume e normas como isto surgiu forma de organizar o poder dentro das aldeias, começou a ficar definido que dava aos jovens nas aldeias que devia obedecer de tornar as decisões sobre os rumos das comunidades e até mesmo que podia fundar. Pronto. Então aqui surgiu o quê? Como foi que surgiu a organização do poder, né? Quem iria comandar, quem poderia dar opinião, quem ia só obedecer. Então, como era uma vida em comunidade, precisava organizar. Porque nós sabemos que em todo lugar que a gente vai, nem todo mundo pode mandar, como nem todo mundo pode obedecer, né? Então, há sempre um chefe, um líder, né, o que organiza, e os outros apoiam, né, obedecem. E também tinha aqueles que poderiam dar opinião para o chefe, né? Então, foi todo organizado também isso aí, pensando nessa perspectiva, né, da vida em comunidade. Nessa atribuição de poderes, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro da sociedade. Então, cada um tinha o seu papel específico. Vamos ver aqui, ó. Surgiram, então, os artesãos, que eram aqueles que fabricavam, né, as armas. Artesão é quando você faz qualquer tipo de trabalho manual, né? Os sacerdotes, que seriam os líderes religiosos, né, para aconselhar o povo, os guerreiros, os comerciantes, que era quem era responsável do escambo, né, da troca de mercadoria. Enfim, estava cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos espaços. Yasmin. Além, Samuel. Além da atribuição dos poderes aos homens, começaram a cada um sua maneira de amor e linguagem, diferenças, semelhança. Muito bem, foi assim que surgiu a cultura, porque cada um, no seu poder, na sua atribuição, começaram o quê? Criar modos de vida, de linguagem, de crenças, e aí assim começou literalmente a cultura, né, naquela região. Ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais por meio do aquecimento, dar formas variadas aos minérios de metais. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro, o estânio e o bronze, que é a mistura do cobre e do estânio. Então, o homem também começou aí a fabricar, né, materiais vindo do cobre, do ferro. Como que ele começou a fazer isso? Com o aquecimento, né? Aquecia e aí aquela matéria ficava bem flexível e ali ele ia transformar no objeto que ele queria. As primeiras minas de onde se extraía foi a região de Anatólia, que fica na cidade atual da Turquia. Esse período assinala a chamada de Idade do Ferro. Então, saiu do período neolítico e entrou na Idade do Ferro, que começou no ano de 1200 a.C., que além do progresso por meio de fundição, cresceu muito esse tipo de atividade, teve como marco o fortalecimento dos exércitos de alguns povos com as camadas dos mais pobres daquelas sociedades. E aí nós vamos ficar até aqui nessa leitura. Em casa você vai fazer as páginas 27 e 28 e você já pode marcar aí, casa, colocando, tá bom? Um beijão para vocês de casa, boa leitura e bons estudos.